Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fábio Cardoso. Nós vamos hoje mergulhar um pouco na influência da Revolução Francesa na vida de José Bonifácio, o grande patriarca da independência, o grande mentor da nossa independência e o que a Revolução Francesa influenciou na sua personalidade. O fato do José Bonifácio ter assistido pessoalmente à Revolução Francesa e mantido relações com os revolucionários em 1790 para frente, influenciou no futuro do pensamento desse grande nacionalista, desse grande brasileiro. Na verdade, José Bonifácio manifestou horror à instabilidade que se refere à Revolução Francesa. Esse episódio causou uma má impressão para ele e ajudou a criar dentro da sua mentalidade o seu próprio pensamento político de o que deveria ser implantado no Brasil quando aqui retornou. Muitos poderão pensar, mas por que Bonifácio não proclamou a República se ele tinha um certo carinho com esse ar republicano? Porque não era possível. A política é a arte do possível. Isso lá na Revolução Francesa e ainda hoje aqui no Brasil. Aliás, a monarquia sempre lhe pareceu uma forma excepcionalmente correta de governo, desde que o rei, um símbolo visível de direitos do Estado, não reinasse plenamente, ou seja, apenas ficasse como hoje é na Inglaterra. Assim, apesar de ter um coração republicano, procedeu ele avisadamente o patriarca em preferir a monarquia à república. Ele dizia que o povo amava com ternura filial o rei velho, Dom João VI. E o Brasil carecia de homens habilitados para dirigir a coisa pública. Provou-se isso durante a regência, no período de lutas incessantes pelo poder. A verdade, a paz só veio paradoxalmente quando uma criança de 14 anos, Dom Pedro II, assumiu o governo, no caso, o Império. A atmosfera em toda a França era de uma carga elétrica às vésperas de uma grande tempestade em junho de 1790, quando José Bonifácio chega na França e logo se relaciona com grandes adeptos e discípulos, vamos dizer assim, de Robespierre, o grande revolucionário. Na Universidade da Revolução é que José Bonifácio aprende a democracia. Dali é que ele parte, catedrático em nacionalismo, para tramar em 1822 a independência no Brasil. Trouxe uma postura nacionalista que aprendeu com os revolucionários e, na verdade, tornou-se o primeiro-ministro informal do Brasil independente. Esse grande pensador plurifacetado que foi José Bonifácio. A Revolução Francesa ensinou a José Bonifácio o que deve ser o ambiente democrático. De Paris ele trouxe a inspiração para propor no Brasil a reforma agrária, a abolição da escravatura, a incorporação dos índios selvagens à civilização ocidental. De lá ele trouxe uma grande fé transportadora de montanhas que levou a lutar contra a pressão dos ricos, dos latifundiários durante sua vida inteira. Ora, enquanto uma classe explorar outra classe, ou um homem oprimir outro homem, os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, serão um incentivo para a luta e promessa de vitória. Pois a verdade e o bem sempre vencem, e sempre no fim hão de vencer a maldade e o erro. Assim pensava o grande patriarca da nossa independência. Como o ambiente na Europa estava carregado e a guilhotina funcionando a pleno vapor, José Bonifácio, de 1792 a 1794, foi para a Alemanha e teve a oportunidade de ser aluno, do pai da geologia alemã, o famoso Abraham Werner, que incutiu nele, essa vontade de conhecer um pouco a geologia. Aliás, nosso herói nacional, José Bonifácio, é o único brasileiro a figurar, mesmo que indiretamente, na descoberta de um elemento químico, hoje chamado lítio,
né? O que nos autoriza a afirmar que a tabela periódica é também um pouco brasileira. De 1794 a 1800 esteve na Itália, estudando minerais, oportunidade em que descobre 4 novos minerais, né? O mais conhecido entre nós é a petalita, né? Fundamental para a descoberta desse elemento químico chamado de lítio. E ele não parava. José Bonifácio, nosso grande patriarca, não parava. Tanto que em 1799, ele, quando volta a Paris, vê a subida de Napoleão e vê o mundo girando que nem uma roda. Logo depois, é nomeado pelo príncipe regente, futuro Dom João VI, como o responsável por os metais do reino e membro do Tribunal de Minas. Um fato interessante na vida de José Bonifácio é que quando Napoleão invade Portugal em 1808, ele não vem com Dom João VI e a corte, ele se junta aos estudantes de Coimbra, faculdade na qual ele já tinha estudado muitos anos antes, e forma uma guerrilha contra o exército napoleônico. Ou seja, aquele ambiente jacobino influenciou esse DNA dele também no sentimento nacionalista, defendendo Portugal contra a invasão de Napoleão. Esse discípulo de Jean-Jacques Rousseau chega ao Brasil após 36 anos de ausência, 26 dos quais passado em Portugal. Esse grande brasileiro teve a oportunidade de beber na fonte e verificar os erros que Luís XVI e Maria Antonieta cometeram. E ao assessorar Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina, procurou livrá-los desses grandes erros que levaram a monarquia francesa à derrocada. Devido à facilidade do alemão, se aproximou-se muito da Imperatriz Leopoldina e com ela seguraram o grande timão da independência do Brasil. Aliás, é um livro muito interessante chamado A Revolução Francesa e a Vida de José Bonifácio. Livro esse escrito por Gondim da Fonseca, um erudito polígrafo cuja inteligência levou também aos vários campos do conhecimento, sendo biógrafo de Camões, Machado de Assis, Eça de Queiroz, dentre outros grandes brasileiros. Uma literatura que vale a pena para quem gosta de Revolução Francesa e um pouco da influência desses atos revolucionários na independência do Brasil. Esse grande nacionalista, formado num granito hoje em extinção, faz muita falta. E tê-lo-íamos hoje ao nosso lado, mas não ao nosso lado, sim à nossa frente, guiando-nos na arrancada nacionalista, tendo em vista os acontecimentos do mundo em 2023 e principalmente agora no início de 2024. Né? Ajudando-nos a lutar contra nossas fraquezas e dando-nos um passo a cada dia avante, mesmo que pequeno, mas no interesses nacionais, nos interesses da nossa pátria. E esse exemplo de bravura, desprendimento, tenacidade, patriotismo estimule a todos hoje na campanha que os mestres lá jacobinos da Revolução Francesa trabalhavam muito na questão da defesa dos nacionais. E Bonifácio foi um grande homem, um grande líder dessa bandeira. Tinha uma cabeça vulcânica sobre aqueles cabelos brancos quando aqui chegou. Embora precário orador, agigantava-se pela sabedoria, pela inteligência, pelos dotes dialéticos, pela atitude das ideias que propagava e amedrontava os pigmeus. Muitos desses que vieram anos depois atraí-lo. Fica apenas uma pergunta sobre José Bonifácio de Andrade Silva. A pergunta é o seguinte: será que José Bonifácio cantou a famosa Marselhesa, no hino nacional francês revolucionário? Se a não cantou, admirou-a muito e há de ter frequentado aquela convenção em 1792 que levou à gloriosa ascensão dos lutadores
revolucionários capitaneados por Robespierre. Fica para você que assistiu esse vídeo essa indagação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever e compartilhar. Muito obrigado.